Olá, meus bons amigos e amigas. Aqui, mais uma vez, graças a Deus, com uma oportunidade de reflexão espiritual. Trazendo hoje lição do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, que está no livro Paz e Renovação, da editora Ide. Nesse capítulo, Emmanuel toca num assunto muito importante, que é a conduta que nós devemos ter quando nós nos deparamos com os nossos próprios erros, com as nossas quedas, com os nossos fracassos. Ele diz assim: corrigir-nos, sim, e sempre. Condenar-nos, não. Olha que orientação espiritual muito adequada. Então, diante da reflexão que a gente faz, que por algum motivo a gente errou, a gente fracassou, nós prejudicamos alguém, cometemos algum equívoco, invariavelmente um sentimento de culpa toma conta de nós. Nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não entremos num processo de autocondenação, em que a gente começa a se reprovar moralmente, a se condenar, a julgar a si mesmo de uma forma cruel, excessiva, porque isto arrasa a nossa saúde emocional e mental. Isso baixa a nossa autoestima, isso nos enfraquece, isso nos derruba, isso nos desmotiva, sobretudo para fazer aquilo que é o essencial, que não é a autocondenação, e sim a correção. Por isso que Emmanuel aqui fala: corrigir-nos, sim. E muitas vezes a gente faz, fica naquele processo de ficar se culpando, se lamentando, e não fazendo o essencial, o principal, que é a reparação, a correção, a modificação daquela conduta, o aprendizado com o nosso erro, para que, numa próxima oportunidade, nós possamos agir de forma diferente como agimos. Nós estamos num processo de evolução em que o erro faz parte. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, falhos. Isto é da condição humana. Então, quando nós nos deparamos com o erro, não podemos entrar nesse processo de agressão contra nós mesmos. Porque não é isso que a vida quer, não é isso que Deus deseja. Deus deseja aprendizado. É que a nossa consciência diante do erro praticado se amplie. Que a gente pare, reflita e pense: por que eu errei? Onde foi que eu me equivoquei? E como é que da próxima vez eu posso fazer melhor? E é isso que interessa. E se porventura algum prejuízo a gente causou, vamos tentar reparar, vamos pedir desculpas, vamos eventualmente, se causamos algum prejuízo material, tentar reparar esse dano. Mas, sobretudo, modificar-nos a nós mesmos. Porque, diz Emmanuel, mero dever melhorar-se, porque melhorando que a gente evolui. Melhorar o próprio caminho. Todavia, abstendo-nos do hábito de remexer inutilmente as próprias feridas, alargando-lhes a extensão. Então, aqui é quando a culpa toma conta de nós. A culpa pode ser um bom sinal quando ela toca o alarme e diz: você fez alguma coisa errada. Alguma coisa não saiu legal.
você não agiu adequadamente. Então, ela é um alarme que a gente precisa. Mas passou disso, ou seja, quando a culpa se converte num tribunal em que nós somos julgados, punidos, agredidos por nós mesmos, em que nós toda hora ficamos remexendo nas feridas, tudo isso vem em prejuízo de nós. Tudo isso nos aprisiona ao erro cometido. E, sobretudo, nos prende a ele, dificultando a coisa principal, que é a renovação, que é a melhoria, que é o aprendizado que aquela situação nos causou e causou ao outro. Então, se você estiver nesse processo de uma culpa que está te machucando já há dias, há meses, há anos, procure se libertar disto. Procure ajuda psicológica, se for o caso, se você não está conseguindo fazer isso sozinho. Procure orientação no templo espiritual da sua fé. Trabalhe o seu orgulho que te cobra uma perfeição que você ainda não tem. Veja-se como um ser humano, que tem virtudes, evidentemente, mas que também tem pontos falhos. Todos nós caímos. E quando Jesus se defrontava com as pessoas equivocadas, caídas, que a linguagem religiosa dizia que eram os pecadores, que hoje a gente pode compreender que são pessoas que erraram o alvo, erraram, né, o acerto da conduta que deveriam ter, não conseguiram atingir a conduta adequada. Jesus sempre orientava essas pessoas. Jesus nunca condenou essas pessoas, nunca as jogou no fogo do inferno, nunca aumentou suas culpas. Jesus falava um pouco mais duro com aqueles que afastavam as pessoas de Deus exatamente pelos pecados que elas teriam cometido. Jesus não gostava que os fariseus faziam isso com os pecadores. Jesus não queria fechar as portas do céu para aqueles que um dia tropeçaram nas suas próprias fraquezas. Jesus sempre trouxe palavras de renovação, de transformação, mostrando caminhos novos, estradas novas, pedindo para que as pessoas não voltassem a cair no mesmo tropeço, apenas isto, e que seguissem suas vidas. Diz Emmanuel aqui que somos todos espíritos endividados de outras eras. Muitas vezes a gente já nasce com essa consciência de culpa nos atormentando. Evidentemente, a gente ainda não se empenhou como é preciso nos resgate desses débitos. No entanto, diz ele, já reconhecemos as próprias contas com a disposição de extingui-las. Que bonito isto, né? A gente faz essa análise de nós mesmos, reconhece que somos espíritos já, que trazemos de outras experiências uma série de situações, de fatos em que a gente não se saiu bem, em que a gente às vezes machucou, agrediu, iludiu, feriu.
injuriou, às vezes até tirou a vida de alguém. Mas Deus, como é misericórdia, nos dá uma nova encarnação para voltar ao mundo terreno onde nós nos encontramos, para reescrever a nossa história. Para reencontrar aquelas pessoas que a gente machucou e mostrar a elas que agora a gente está com uma disposição de amá-las, de compreendê-las, de perdoá-las. Muitas delas estão reencarnadas conosco dentro do lar. Muitas delas nós encontraremos ou na família, no trabalho, nas mais variadas circunstâncias em que a vida vai unir os personagens do passado para que eles hoje possam agir diferentemente do que aconteceu, do que foi. E evidentemente que colocando amor, perdão, ajuda, serviço ao próximo, caridade, são as formas através das quais nós vamos limpando o nosso passado pela ação firme no bem que hoje nós estamos nos dedicando. Ficar cutucando as próprias feridas só vai agravar os nossos males. O importante é levantar, seguir, agir no bem, porque o bem é a garantia da nossa salvação, do nosso equilíbrio, da nossa restauração, das nossas contas pagas com a justiça divina. Bom trabalho a todos nós.